Fala, meus lindos! Estamos numa sexta-feira, pense num sol bonito grande e eu ainda tenho 2 aniversários para ir, viu? Mas eu decidi vir gravar essa casa, uma propriedade de esquina, novinha, que acabou de entrar para venda no mercado. Vamos lá? E já tem um tempo que eu não apresento casas nos Terras Alphaville, aqui na cidade de Alfa, que estão posicionadas em esquina. Mas por que, Thales? Porque é escassa esse tipo de opção, são poucas opções que se tem no mercado e os lotes também, pessoal, são privilegiados, são maiores do que a média geral de disponibilidade dentro do condomínio, né? Para vocês terem ideia, esse lote ele tem praticamente 360 metros quadrados, onde você vai estar num universo que flutua entre 330 e 340 metros quadrados. Estamos, como eu disse, na cidade de Alfa, no condomínio Terras Alphaville 1. E essa propriedade, pessoal, ela possui 269 metros quadrados de área construída, são 4 suítes, piscina, um lazer completo e um projeto que eu posso lhe dizer, é um ícone aqui dentro da cidade de Alfa. E por que eu considero um projeto ícone, né? Um projeto um pouco mais diferenciado do que os demais, por conta da volumetria que se tem aqui na propriedade e dos revestimentos que você encontra também por toda a casa. Olha só, pessoal, logo aqui na fachada frontal da casa, em conexão com a lateral, você percebe que existe toda uma estrutura de balanço ali no pavimento superior, que é no coroamento, né, da casa. Então você percebe que esse balanço gera mais custo, gera mais uma infraestrutura mais forte para a casa e, consequentemente, o que é que acontece? O custo do imóvel também, para a execução dele, aumenta. Então é um dos diferenciais dessa propriedade. Você percebe também, pessoal, essas 4 colunas aqui para trazer esse efeito de fachada. Olha só como ficou bonito. Detalhe, revestimento em porcelanato também, em tom cimentício, né? Um acinzentado, eu não sei o nome dessa pedra em porcelanato. Essa outra estrutura também, nessa área inferior, em balanço, que encontramos aqui para trazer volumetria para casa. Então você percebe que é um projeto onde a sua arquitetura teve esse cuidado para fazer com que a casa se destaque. Outro detalhe muito importante também, pessoal, é o que? Casa de esquina você consegue explorar 2 tipos de fachada, a frontal e a fachada lateral. Aqui nessa lateral entra em destaque essa pele de vidro que temos aqui, com 9 folhas, né? Ficou muito bonita, com vidros reflecta. Também temos revestimento em tom amadeirado e um porcelanato especial amadeirado aqui na lateral. Você percebe que o terreno, a topografia dele já é mais elevada ao nível da rua. Olha só, eu estou aqui na lateral. Ele está com um pouco mais, pessoal, de 1,10 m de altura ao nível da rua. E você já percebe que não pode ser construído muro de alvenaria, eu já expliquei isso em outros vídeos. Por quê? Porque é para você inserir uma cerca viva. Então os novos proprietários vai fazer o quê? Inserir todo um paisagismo aqui na lateral para trazer essa sensação de privacidade para dentro do imóvel. Vai ficar esteticamente ainda mais bonito. Então é você personalizar e decorar a sua casa de acordo ao seu interesse, né? E um cuidado que tiveram aqui com o acesso da casa são esses degraus que foram inseridos aqui. Olha só, esses 4 grandes blocos em granito, em tom cimentício. Aqui você vê que ele já tem um tom diferente. Eu estou falando do tom porque eu não sei o nome desse granito, pessoal, peço até desculpas, mas ele ficou muito bonito e se comunica com as características, a paleta de cores utilizada na casa, né? E olha só, já tem também os spots de iluminação, né, embutidos nos degraus, que vai trazer ainda mais personalidade à noite para a propriedade. São 4 vagas na garagem, 2 vagas cobertas, 2 vagas aqui na área externa. Outro detalhe também que foi inserido, soleira em nanoglass branco. E temos também o granito ártico aqui, que já foi inserido também, né, no peitoril aqui dessa área do jardim elevado, que já tem esse pinheirozinho aqui, que naturalmente a família que vier adquirir certamente vai inserir um outro paisagismo, até mesmo por conta da lateral da casa. Outro detalhe em acabamento, o teto foi inserido todo um revestimento nesse vinílico amadeirado especial, tanto na área da garagem como também toda a área das varandas do pavimento superior. E nessa lateral temos acesso ao corredor da casa, que leva à cozinha da casa, a área de serviço, e também leva ao quintal. Outro detalhe a ser considerado, que o padrão seria 1,5 m de recuo. Aqui tem 2 metros, 2,10 m de largura, né? Apenas esse corredor lateral. E o que isso significa, pessoal? Significa que vai ser mais afastado da casa do vizinho.
entendeu? Então é ponto positivo para o imóvel. Vamos conhecer aqui o interior da propriedade que vocês estão aguardando. Vamos lá. E sejam bem-vindos à casa, pessoal. Mas antes disso, prestem atenção nessa porta pivotante, né? Madeira maciça. Você percebe que é uma porta pesada, densa. Na verdade, eu acho que a palavra correta é densa, mas super leve para você fazer o movimento dela, né? Então, uma porta de madeira, vocês sabem que não é barato, ainda mais com essas características. Tem aproximadamente 2,50 m, 2,60 m de altura. Super legal. Sem contar também que já possui fechadura eletrônica, né? E, gente, bem-vindos mais uma vez à propriedade. E eu quero que vocês observem a planta da casa. É uma planta atípica, é um projeto diferente, não é tão comum como a gente encontra, porque ela separou, individualizou alguns ambientes, né, da casa, apesar de permanecer com integração entre eles. E logo aqui nesse primeiro momento você já percebe que damos de cara com a sala de estar da casa, né? Ela fica independente dos outros ambientes da casa. Então você percebe que é uma área que já tem 5 metros por 4 e olha só essa pele de vidro lateral que vocês já conheceram aqui do lado externo da casa, e vale ressaltar que ela é maxiar, que é para trazer o que, Thales? Ventilação para dentro da propriedade, né? Já tem um ambiente aqui para você, o espaço para você inserir a cortina ou a persiana, enfim, de acordo com o seu projeto de interiores. E esse ambiente da casa, ele tem um pé direito elevado, com aproximadamente 5 metros, 4,5 metros aproximadamente de altura. Logo na sequência, chegamos no espaço da sala de jantar. Então é você imaginar que neste ambiente, pessoal, vai ficar a mesa de jantar, olha só. E no ambiente seguinte encontramos a cozinha em ilha. Somente esse espaço aqui da cozinha, ele é composto por algo próximo de 18 metros quadrados. Então imagine o tanto de espaço que temos aqui para você inserir móveis projetados também do outro lado. Essa ilha também que eles capricharam muito junto com a bancada, utilizando a pedra calacata. E falando calacata, todo o piso da casa também é em calacata, 94 por 94 polido, que nem vocês estão observando. E nesse ambiente aqui, onde está a ilha, é para ser inserido o quê? O cooktop, já tem um ponto de gás, ponto elétrico aqui embaixo também, é fazer o recorte de acordo com o modelo que você vai inserir. E antes de irmos à área de lazer da casa, observe também que na ilha temos essa extensão aqui da bancada para colocar o quê? Aquelas cadeirinhas, né? Tem um apoio, onde você pode botar 4, 5 banquinhos aqui, para uma comidinhas rápidas, uma refeição, um lanche da tarde, né? Imaginem só. Outro ponto que eu gostei muito, pessoal, é dessa integração que temos aqui com o lado externo, com esse corredor lateral verde daqui da casa. Olha só como ficou interessante. Estávamos há pouco aqui nessa lateral, né, que eu estava falando da altura do terreno ao nível da rua, né, a altura da casa, a base dela, e temos todo esse corredor verde aqui com 2 metros de largura, né, todo um jardim. Então é imaginar todo um paisagismo aqui lateral. Nessa área você pode botar um armador de rede também, olha como fica bacana, uns sofazinhos aqui também, onde você vai ter uma conexão tanto visual quanto de circulação com a área da sala de jantar da casa. Então imagine você jantando aqui, olhando o jardim, movimentação, tal, isso aí é bem interessante. Vamos conhecer aqui o que eu considero o coração da casa, né? Vamos lá? E nesse cantinho, pessoal, é onde vai acontecer bons momentos, muita alegria, confraternização, brincadeira com a família, com os amigos, com as pessoas queridas, não é verdade? E olha só, gente, esse espaço daqui ele é composto por 7 por 6, 7 por 6 praticamente, é pouco mais de 40 metros quadrados, então você tem bastante espaço para você personalizar, decorar, é você imaginar uma boa mesa aqui, sofazinhos, e olha a ventilação que temos aqui. A ventilação, pessoal, está vindo todinha de cá. Olha como é ventilado e gostoso aqui esse ambiente, né? Então é um espaço que você tem a percepção que vai trazer o aconchego necessário que um ambiente desse pede. Outro detalhe também muito importante que eu falei lá do ambiente da sala de jantar, mas já foi feito um estudo que quando você tem boas áreas gourmet, boas áreas de lazer dentro da propriedade, na maioria dos casos as famílias sempre tomam café da manhã aqui, sempre jantam aqui, almoçam também nesse ambiente,
curtindo o paisagismo, curtindo a área que eu considero o coração da casa, percebe? Já temos essa churrasqueira da Fischer aqui instalada, ela é a gás e ela gira automaticamente também. Está tendo um movimento muito grande, eu tenho percebido, para churrasqueira a gás dentro das casas, né? Ah, mas Thales, por quê? O pessoal tem buscado, além da limpeza, né, o manuseio da churrasqueira, a praticidade para você fazer o churrasco. Eu gosto de carne demais. Tem gente que é muito fã da churrasqueira a carvão, aí vai de casa a casa. Mas eu já comi boas carnes feitas em churrasqueira a gás. Você aí que curte churrasco, o que é que você acha? Churrasqueira a gás é boa ou não é? A churrasqueira a carvão vai ser sempre a melhor ou não é? Existe essa briga aí, né? Eu já ouvi muita gente comentando, brigando, discutindo sobre esse tema. Uma bancada imensa aqui, pessoal, que dá para inserir bastante armários aqui também. Aqui já foi inserido o granito, o Via Láctea, olha só como ele é bonito, né? Bem polido, bem direitinho. Bastante espaço também para armários. Temos aqui já o espaço para ponto de TV, caso você queira instalar a TV aqui. Se não, pode instalar em outro espaço também. E essa bancada também com a pedra, né, Via Láctea, que você pode também inserir armários aqui se você achar interessante. Olha só, pessoal, vou ligar aqui a hidromassagem. Olha só. Aqui cabem 7 pessoas tranquilamente aqui nesse espaço. Olha que ambiente gostoso. Acionando agora aqui a cascata. Olha que legal, né? Ela está ativando aqui, ainda ativou. Pronto. E o bom é que ela ficou no meio da piscina, né? Isso significa o quê? Brincar com as crianças, alegria, entretenimento, fica gostoso. Imagine só você tomando um vinho, tomando um chopp, uma boa música e uma carne assando aqui nesse ambiente. E o melhor, em boas companhias, é claro, com a família, com os amigos, as pessoas que a gente gosta. Ave Maria, é gostoso de verdade. Vou até desligar aqui a cascata por conta do ruído, né? Que gera, eu não sei se pode ficar dando interferência aqui, pessoal, no microfone. Desligar aqui a hidro. Olha só, desligou a hidro. Muito legal. E, gente, outra perspectiva para vocês terem aqui do outro espaço, né? A circulação que leva também para o interior do imóvel, ali pela sala de jantar. E temos todo esse ambiente, você observando daqui, para você personalizar. Se você quiser, você pode colocar uns armadores de rede aqui nessa área da grama, você pode colocar cadeirinhas também, sofazinhos, então você vai ter bastante área de lazer para recepcionar, para curtir, circular, ter aquela sensação do respirar dentro da propriedade. Isso é bom de verdade. Não poderia faltar um bom lavabo, olha só. O lavabo aqui também super funcional, dessa vez já foi inserida a pedra ônix, inclusive vai ter a iluminação aqui, é aquela que fica translúcida, né? Com a iluminação fica muito bonito, mas não foi instalada ainda a iluminação. Revestimento em porcelanato nas paredes, gostei de verdade. E a casa possui 4 suítes, temos uma suíte aqui no pavimento inferior, certo? Essa suíte daqui, pessoal, ela é reversível com o banheiro que está aqui na lateral. Olha só. São aproximadamente 11 metros quadrados o ambiente e o banheiro você acessa também por aqui. Esse banheiro ele vai dar suporte às pessoas que estiverem também aqui na área comum da casa, mas lembrando que temos o lavabo, né? Você pode deixar aqui trancado, caso necessário for, e deixar uma suíte plena e as pessoas utilizarem apenas o lavabo, né? Mas caso queira tomar um banho, aí de fato vai ter que utilizar esse banheiro. Já foi inserido o nicho e as bancadas em silestone, num branco aqui, esse branco aqui especial, ficou muito bonito, revestimento de porcelanato, os metais utilizados, e vale ressaltar que o aquecimento dos banheiros ele é feito através do boiler a gás, que também vai ser instalado, pessoal. Observe só, chegamos na área de serviço, tem aproximadamente 3 metros, 3 metros e meio, quase 4 metros quadrados, e é nesse espaço daqui que vai ser instalado o boiler a gás, né? Já temos os pontos aqui que vai gerar o aquecimento. Por aqui, pessoal, chegamos no corredor lateral da casa, que eu mencionei que ele é mais largo do que o padrão, que dá acesso às vagas da garagem, né? E também, na sequência, o quintal da casa. E você que já está aí assistindo, está gostando do vídeo, curte ele e se inscreve no canal, pessoal. Toda semana tem vídeo novo, quem acompanha aqui sabe que eu trato com o maior carinho todo mundo. Vamos embora! Essa área daqui, a área da escada, preste atenção em alguns detalhes. Primeiro, o revestimento da pedra Pela Santana, uma pedra nobre, muito bonita também. Vidros 10 mm, torre em aço inox também. E aqui nesse ambiente inferior à escada, é usar a criatividade
para o que você gostaria de fazer, né? Existem algumas soluções. Você pode fazer um jardim, né, artificial aqui, você pode inserir uma adega, você pode inserir um aquário, imagina um aquário marinho aqui também e tal. Tem N finalidades, até mesmo um depósito, se você achar interessante, você pode fechar aqui e criar um depósito aqui nessa área. Então, vai da necessidade da próxima família que vem morar aqui no imóvel em conformidade com a sugestão também do arquiteto, né? O que ele achar mais interessante. Aqui no pavimento superior, pessoal, encontramos 3 suítes, mas olha só que interessante, né? Essa pele de vidro para trazer iluminação natural para aqui para o interior da propriedade, mas temos também em cima da garagem essa área que você pode tranquilamente colocar também um jardim. Olha só, já imaginou um jardim bem bonito aqui em cima? Poxa, fica bacana, eu faria isso daí. O que é que você acha? Vamos entrar aqui na primeira suíte. Olha só, pessoal, a suíte ela já é composta por 4,5 metros, quase 5 metros por 4, né, de largura, bastante espaço, tem varanda. E vale ressaltar que todas as suítes do pavimento superior possuem varanda. E não é varandinha qualquer não, são boas varandas. Olhem isso aqui, a experiência que você vai ter. Visual aqui para o condomínio. Você já tem essas carnaúbas aqui também na lateral da área verde, né, de circulação do condomínio. É uma área adotada pela casa. E aqui a paleta de cores já é tons escuros. Aqui na varanda temos tons cimentício aqui também e elementos amadeirados, né, que traz aquela sensação de aconchego. Outro detalhe que eu gostei bastante, pessoal, que eu não mencionei lá embaixo, são as esquadrias da casa. Perceba que já foi inserido os perfis em alumínio, em tons escuros, e esse tipo de esquadria também ele traz uma redução acústica aqui para dentro da propriedade. Temos um closet. Esse closet aqui ele tem 1,10 m, 1,15 m aproximadamente por 3 de comprimento. Então dá para você colocar muita coisa aqui. E o banheiro, por sua vez, com o mesmo padrão de acabamento do pavimento inferior. Mesmas bancadas, mesma pedra utilizada no nicho, silestone, os metais também utilizados. E uma coisa que me chamou a atenção é o detalhe do acabamento dos ralos. Aqueles ralos lineares, né? Os ralos ocultos que a gente chama também no mercado. Na sequência, pessoal, chegamos na segunda suíte, com o mesmo padrão de acabamento e a planta dela é de forma invertida à primeira suíte que acabamos de conhecer. E chegando na suíte de quem vai fazer o Pix, né, meus lindos? Vamos lá. Olha só, imensa, né? Estamos falando de aproximadamente 23 metros quadrados apenas esse ambiente. Então dá para você inserir muita coisa aqui. E chegamos na varanda da suíte principal, pessoal. Olha só, eu costumo falar que às vezes com alguns clientes, né? A varanda é meio que o sentimento do quintal do quarto, né? Então, assim, um ambiente desse, você ter uma cadeirinha, uma mesinha, tomar um vinho, relaxar, resolver algumas coisinhas ao ar livre da casa, poxa, isso aqui é gostoso de verdade, isso é valor imaterial. Voltando aqui, gente, já vamos conhecer o closet. Olha só, o closet, esse daqui ele já tem aproximadamente 1,60 m de largura por 4 de comprimento, né? Então dá para você colocar muita coisa aqui dentro. Talvez você possa não achar muito grande, mas eu vou explicar um outro cenário já já. Vamos conhecer primeiro o banheiro. Agora o banheiro merece um like, né, pessoal? É a mesma metragem do closet praticamente e temos um revestimento também diferente de porcelanato. Esse daqui já tem uns tons mais terrosos, né? Eu não sei o nome dessa pedra. Calacata na parede, os nichos e as bancadas, dessa vez com 2 cubas, também em silestone branco, né? E o que eu estava explicando, pessoal, caso você queira um closet maior, você pode simplesmente ampliar essa área daqui, ok? Juntar para cá e fazer a entrada do closet aqui nesse ambiente, entendeu? Então você consegue ganhar ainda mais espaço. Ou desenvolver o projeto de interiores, onde você pode colocar todo um armário aqui nessa lateral, aqui também espelhado, fazendo o acesso, né, através de uma porta de vidro aqui no closet e gerar aquela impressão que é um ambiente só. Então existem algumas soluções que, como eu disse, o arquiteto ele pode desenvolver e deixar ainda maior se você não achar tão interessante o tamanho desse closet.
E meus lindos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Quer visitar essa propriedade pessoalmente? Está buscando imóvel na região? Entre em contato através do link, preencha o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você com o maior prazer. Maiores informações da propriedade você encontra aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!